Buenas tardes, vamos a iniciar la conferencia plenaria de la tarde. Voy a presentaros al profesor Hernani Chávez, quien va a estar a cargo de esta conferencia plenaria. Hernani Chávez es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo, máster en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Técnica de Berlín, en la Universidad de Weimar y en la Escuela Normal Superior de París. Autor de diversas obras, entre las cuales pueden destacarse Foucault y el psicoanálisis de 1988, Foucault y la verdad cínica de 2013, así como también es autor de numerosos artículos en revistas en Brasil y en el extranjero. El profesor Chávez además es traductor de Nietzsche, de Freud y Walter Benjamin. La verdad que para mí es un honor tener la ocasión de poder presentar a Hernani Chávez, porque además de su enorme trayectoria académica, es un gran amigo de esta casa, de esta Facultad de Filosofía. Hemos compartido diversas actividades en común con él, proyectos de investigación. Ha sido un actor fundamental y decisivo en la creación de la Red Iberoamericana Foucault, que evidentemente es un espacio que tiene su proximidad y su cercanía con el espacio emergente y nuevo de la Red Iberoamericana de Estudios Nietzscheanos. Sin lugar a dudas, la filosofía nietzscheana, la filosofía o la investigación filosófica en torno a la obra de Foucault en Brasil sería absolutamente impensable sin Hernani Chávez. Así que, sin más comentarios, le doy la palabra a él. Nos va a presentar una conferencia titulada Fisiología da Arte e Biopolítica Afirmativa. Buenas tardes. Inicialmente, gostaria de agradecer muito aos organizadores do evento, especialmente a Oscar Querido, assim como a Rodrigo Castro, por sua amável apresentação e por sua ajuda para traduzir meu portunhol quando for necessário. Também gostaria de dizer que a eleição deste tema se refere ao hecho de que o tema da biopolítica é motivo de grande preocupação para a recepção latino-americana de Nietzsche, desde México hasta a fronteira sul mais lejana. Isto significa que é um tema que nos toca, nos interessa, nos move. É um tema que todos os dias está à nossa porta. Por lo tanto, é importante que hablemos dele, para compreender quizás sua grande importância em nosso trabalho acadêmico, assim como em nossas vidas e lo que uma vez se chamou el novo mundo. Minha apresentação terá lugar em 3 momentos. Ao princípio, resumirei em suas linhas mais generais o debate sobre a relação entre o pensamento de Nietzsche e a questão da biopolítica. Debate que, como sabemos, começa com Roberto Espósito e que continua desde a Latinoamérica, especialmente com Vanessa Leme e com o grupo de trabalho ao redor de Mônica Cranolini em Argentina. Em seguida, volverei às perguntas mais importantes que concernem ao tema da fisiologia da arte e dos textos de Nietzsche. E, finalmente, a partir de um problema específico, o do amor, tentar estabelecer o vínculo entre a fisiologia da arte e a biopolítica afirmativa. Primeiro ponto.
La publicación en 1995 de Poder Soberano y Vida Desnuda. El primer volumen de la serie Homo Sapiens de Giorgio Agamben levou el concepto de biopolítica a la vanguardia de los debates en el campo de la filosofía política hoy, tomando como punto de referência os famosos pasajes al respecto em el último capítulo del volume 1 de la História de la Sexualidade de Foucault. El análisis de Agamben, sin embargo, não lhe dá a Nietzsche nenhum lugar especial em el tema de la biopolítica. Será precisamente outro italiano, Roberto Esposito, em seu livro Bios, Filosofia e Biopolítica, 2004, que considerará a Nietzsche como el ponto de ruptura com respeito à relação entre a vida e a política. Se por um lado podemos dizer que a importância dada a Nietzsche por Esposito o separa de Agamben, por outro lado, Esposito está de acordo com Agamben em ao menos um ponto de sua crítica a Foucault. Este desacordo e acordo são muito importantes para o argumento. Comecemos por el acordo entre eles. A diferença de Foucault, que ao menos às vezes considera el advenimento da biopolítica uma espécie de ruptura com o poder concebido como soberania, tanto Agamben como Esposito buscam mostrar que a biopolítica não se origina em el passagem do século XVIII ao XIX, como lo pressupunha Foucault, como fenômenos que representariam uma espécie de marca distintiva de nossa modernidade. Para os italianos, entre biopolítica e poder soberano, há menos oscilação, como disse Esposito, entre uma continuidade e uma descontinuidade entre soberania e biopolítica, sino mais bem uma relação inseparável. Seu acordo com Foucault, a sua vez, não é menos importante. Segundo Esposito, Foucault revelou a paradoxa trágica em la que todavia estamos hoje e que a seguinte pergunta pode resumir. Por que, ao menos até hoje, uma política da vida sempre ameaça com convertir-se em uma obra de morte? Pero, segundo Esposito, foi só em el giro totalitário da década de 1930, especialmente em sua versão nazi, que a forma extrema e absoluta em que a vida se convertiu em imediatamente traduzível em política, ou que a política agora tem uma caracterização intrinsecamente biológica. Sin embargo, o nazismo señala algo mais a Esposito, porque constitui um ponto de cruce entre duas formas de exercer a biopolítica. O primeiro modo é negativo, é dizer, é simplesmente deixar morrer, característico do exercício do poder soberano, dijo Foucault. A segunda é afirmativa, já que se baseia em uma dialética tanatopolítica, segundo a qual a potenciação da vida necessariamente implica em uma realização cada vez mais estendida da morte. Em palavras de Foucault, deixa morrer para ser viver. É precisamente neste ponto do argumento de Esposito que encontraremos a Nietzsche. Segundo Esposito, se há um capítulo inteiro dedicado a Nietzsche em seu livro, isto se deve a uma doble razão que se refere não só à relevância biopolítica intrínseca do trabalho de Nietzsche, sino também ao hecho de que este trabalho
constitui um extraordinário sismógrafo do agotamento das categorias políticas modernas em seu papel de mediação ordenada entre poder e vida. A vontade de poder, considerada como um impulso vital fundamental, implicaria ao mesmo tempo que a vida tem uma dimensão política constitutiva e que a política não teria outro propósito que o mantenimento da expansão da vida. Em uma entrevista, contrariamente às análises de Foucault, para quem a biopolítica seria sempre crítica e negativa, uma posição problemática com a que não estou de acordo em fundo, para Expósito, Nietzsche habla claramente também de uma biopolítica afirmativa, é decir, não só de um poder acerca da vida, mas também de um poder da vida. Em uma entrevista com Vanessa Leme e Miguel Fetter, em 2009, Expósito assim se refere ao papel de Nietzsche na formulação de uma biopolítica afirmativa. Expósito, comillas, lo que empuja Nietzsche hacia uma biopolítica afirmativa é sobretudo a relação de contínua inter-relação entre saúde e enfermidade. Mientras que a tanatopolítica nazi trabalha em uma absoluta separação entre o corpo sano, puro, íntegro e o corpo enfermo, Nietzsche sostiene que a verdadeira saúde inclui dentro de si sempre a enfermidade. Neste sentido, ele se antecipa a outros autores contemporâneos, como George Canguien, que afirmam que a enfermidade é simplesmente uma norma de vida diferente de aquela constituída por la saúde. Poderíamos dizer que a reflexão de Vanessa Leme sobre o pensamento de Nietzsche tem como hilo condutor a questão da vida. A lista de seus artículos, entrevistas e intervenções sobre este tema, desde sua tese doutoral, Nietzsche's Filosofia des Tieres, Nietzsche, a filosofia animal de Nietzsche, é imensa. Por exemplo, em um artigo intitulado Nietzsche e Biopolítica, 4 conferências de Nietzsche como pensador político, escreve: a ventaja de considerar o pensamento político de Nietzsche desde a perspectiva da biopolítica é que nos permite ter em conta o conceito provavelmente mais importante de sua filosofia, a saber, sua concepção de vida. Em los debates atuais sobre a biopolítica, se podem distinguir pelo menos 3 eixos centrais de discussão e investigação: os estudos sobre governamentalidade, totalitarismo e a biofilosofia. Ler a Nietzsche desde a perspectiva da biopolítica contribui a aprofundizar neste último eixo de investigação que abarca a relação entre vida e filosofia. Pero o que quer dizer, pergunta Vanessa Leme, considerar a cultura humana desde a perspectiva da vida? E o que resulta mais importante para os propósitos desse escrito, de seu artigo, quais são as implicações biopolíticas das considerações de Nietzsche sobre a cultura humana desde a perspectiva da vida. Ao enfatizar a questão da cultura, Vanessa Leme se distancia criticamente de Expósito, quem, como hemos visto,
considera que a dimensão política é o mais fundamental do pensamento de Nietzsche. Para além, por el contrário, a filosofia de Nietzsche é fundamentalmente uma crítica da cultura, um término que Lenin, em outros escritos, distingue claramente de civilização. Em Nietzsche's Filosofia des Stils, eu leído no livro de Vanessa Lehmann na sua versão alemã, porque a versão espanhola é esgotada, totalmente, não se encontra. Em Nietzsche's Filosofia des Stils, referindo-se, por exemplo, a um fragmento póstumo de Nietzsche, Civilização onde cultura há antagonismos, do começo de 1888, dirá que a consideração deste antagonismo não foi objeto de uma leitura mais cuidadosa em la recepção da concepção nietzschiana da cultura. Segundo ela, tal antagonismo está diretamente relacionado com o outro, este sim, entre as forças da vida animal e as da vida humana. Mientras que o processo civilizador está dirigido à la mejora moral e racional del hombre, a tarefa da cultura é, ante todo, uma crítica de este processo. Por lo tanto, a função da cultura é liberadora, es decir, superar o domínio da civilização, produzindo sempre novas formas de vida. Sin embargo, por outro lado, Lenin está de acordo com Spósito sobre a presença em Nietzsche da noção de uma biopolítica afirmativa. Lenin, a vida como vontade de poder é a expressão de um poder criativo e formativo da vida, mediante o qual um organismo cria e recria ativamente sua forma de vida. A vida é uma exterioridade radical em constante devenir, como vontade de poder tende incessantemente hacia o exterior, o qual continuamente altera e excede os limites de seu próprio ser. Como há assinalado Spósito, a vida é a superação de si mesmo e de tudo. Em todas as minhas notas a propósito do conceito de vida em Nietzsche, eu me refiro ao artigo, ao trabalho de Mônica Cramolini, que está nesse livro Estranhas Formas de Vida. É o artigo que abre o livro e que é absolutamente extraordinário, devo dizer isso. Presença de Mônica. Toda a caracterização da concepção do conceito de vida em Nietzsche, em oposição ao romantismo, ao vitalismo, ao darwinismo, à Lebensfilosofia, é absolutamente importante e absolutamente esclarecedor. Em um dos borradores de Nietzsche, segunda parte, escrito a princípios de 1888 e dirigido a um possível prefácio ao caso Wagner, ele escreve utilizando a terceira persona. A refutação de Wagner deste escrito não é simplesmente estética, é sobretudo fisiológica. Nietzsche considera Wagner uma enfermidade, um perigo público. O objeto imediato de crítica é a possibilidade de suprimir a sensualidade em el estado estético proposto por Schopenhauer. Para Nietzsche, por el contrário, a sensualidade não está suprimida em la arte. Die Sinnlichkeit nicht aufgehoben ist, sondern solo transfigurada, sondern sich nur transfiguriert. De tal maneira que, ao penetrar em la consciência, o estímulo sexual se pierde. Por lo tanto, é necessário diferenciar entre supressão e transfiguração. Em lugar de considerar, como Schopenhauer,
que a sensualidade deveria suprimir-se em nome de um ideal superior, mais nobre, e neste caso é o ideal ascético, Nietzsche considera que deve, por el contrário, ser transfigurada em nome de um tipo particular de vida. Em el caso da vida ascética, esta transfiguração empobrece e degenera a própria vida. Sem embargo, Nietzsche agrega, entre parênteses, nesse mesmo fragmento, que esse tipo de perguntas e investigações se refere, diz Nietzsche, a um conjunto de problemas aún mais delicado, da fisiologia da estética até a hora intacta e inexplorada. Estas duas citas nos permitem fazer duas perguntas. A primeira, que significa dizer que os problemas estéticos são sobretudo problemas fisiológicos? A segunda, que significa exatamente uma fisiologia da estética? Ou incluso uma fisiologia da arte, uma nomenclatura ampliamente utilizada por Nietzsche em fragmentos póstumos. Eu gostaria agora de tentar compreender o significado e o alcance dessa formulação de Nietzsche, que não por casualidade se realiza dentro do marco conceptual de sua última filosofia. Isto implica dizer, em primeiro lugar, que não há um desenvolvimento sistemático deste tema em las obras de Nietzsche, e seja em os trabalhos publicados ou em fragmentos póstumos. Todo o contrário. Esta é uma pergunta que, como a da vontade de poder, por exemplo, está fundamentalmente presente, esboçada e, em certa medida, desarrollada nos fragmentos póstumos desde 1886. A primeira aparição do projeto de uma fisiologia da arte sim, foi a finais de 1886, e é bastante esclarecedora da importância que o próprio Nietzsche atribuiu a essa pergunta. Por la fisiologia da arte seria o título do segundo capítulo do terceiro livro da obra de Nietzsche, que Nietzsche havia planeado nesse momento e cuja fortuna crítica é bastante desastrosa, La Volonté de Poder. Este terceiro livro também teria o título significativo Luta de Valores e constaria de 3 capítulos. O primeiro se chamaria Reflexões sobre o Cristianismo e o terceiro por la história do nihilismo europeu. Isto pode indicar que, de acordo com este plano, que é muito simétrico, o estudo da fisiologia da arte, objeto do segundo capítulo, supondria entender as críticas ao cristianismo para que, ao final, uno pueda reconstruir genealogicamente a história do nihilismo europeu. Sigue sendo importante assinalar que é o último plano que Nietzsche derrou deste livro antes de abandonar a ideia de escrevi-lo com fecha de julho e agosto de 1888, reproduz este plano inicial. Sendo assim, poderíamos dizer que entre 86 e 88, o projeto de uma fisiologia da arte juega um papel importante e decisivo nas considerações estéticas de Nietzsche. Pero agora devemos perguntar-nos: qual é a especificidade do uso do termo fisiologia e suas contrapartes, em particular, de biologia e o pensamento de Nietzsche, um tema que não é novo
para seus comentaristas. Há as posições de Schopenhauer, a posição de Wolfgang Milalauta, a posição de Patrick Vauquelin, a posição de Giuliano Campione, mas para fazer um resumo desse debate, há aqueles que pensam que o uso da fisiologia é meramente metafórico e por isso recorrem às fontes literárias, Stendhal, Balzac, etc. E há um determinado momento que a pergunta é: mas será solamente metáforas? Solamente metáforas? Essa é um questionamento, uma questão que também está em outros intérpretes, como Bárbara Stigler, como Gregory Moore, e em Brasil, Scarlett Martin, em seu livro Nietzsche, de las Forças Cósmicas a los Valores Humanos, de 1990, assim como Wilson Frazati Jr., em um artigo já de 2005, também já se refere à dissolução da rígida separação entre cultura e ideologia em el pensamento de Nietzsche. Esse caminho que tem em conta tanto o uso metafórico como o uso mais estritamente científico de Nietzsche, dos conceitos da biologia, se profundiza e se radicaliza na discussão da biopolítica. Terceira e última parte, eu vou fazer um exercício de interpretação deste fragmento que está aí, que é um fragmento dos começos de 1888 e que tem esse título muito bonito. Sim, muito lido. Tive a sorte que eu, ayer, estive lá central, lá existe este volume de textos de Nietzsche em espanhol, escritos de Turim, e pude então fotografar a tradução espanhola de este fragmento, né? Foi uma sorte, ou seja, não tive que me haver com uma tradução do alemão para o português e depois para o espanhol. Então os deuses de Olimpo, Zeus, que ajudou. Eu vou fazer 3 ou 4 observações sobre esse fragmento. É um fragmento que nós podemos falar dele muitas horas. Primeira observação. Este fragmento precede a intensa publicação de Nietzsche durante os meses prévios ao colapso psíquico. Está intimamente relacionado com vários temas tratados nestes livros. O caso Wagner, maio-agosto de 88, Crepúsculo de los Ídolos, agosto-setembro, Anticristo, setembro, Et Homo, outubro-novembro, e Nietzsche contra Wagner, dezembro. É um fragmento que ecoa, ressoa, que tem uma ressonância nas obras publicadas. Primeira observação. Segunda observação diz respeito ao término transfiguração. Transfiguração. Ou Verklärung. Depois, Nietzsche deixa de lado Verklärung e fala mais de transfiguração, que é um conceito que tem uma relação intrínseca com as reflexões de Nietzsche sobre a arte, né, sobre a estética. Lembremos, por exemplo, no nascimento da tragédia, a análise do quadro de Rafael,
que se chama transfiguração. Transfiguração, utilizado por Nietzsche, está em oposição à leitura do conceito de mimesis como mera imitação da natureza, mas também em oposição ao conceito de sublimação. Transfiguração, por tanto, marca uma desviação de las concepções idealizadas do amor, já que não se trata mais de separar o amor e a sexualidade. Essa é uma perspectiva possível para compreender a caracterização da concepção do amor em carne, deve ser como amor retraduzido em la natureza, es decir, que transpõe as concepções idealistas e cristianas do amor. Terceiro ponto. E nesse caso, no caso do amor livre, diz Nietzsche, não há distinção entre homem e animal. Ria macht Mensch und Tier keinen Unterschied. O amor sempre é tipo de fiebre, estado limítrofe, umbral entre a saúde e a enfermidade. Porque a fiebre é só sintoma, mas não uma enfermidade, é mal em si mesmo. Se não há distinção entre homem e animal, neste caso, é porque o amor é uma experiência marcada por uma espécie de feliz olvido do animal. Amar é, por lo tanto, também olvidar. Nesse sentido do olvido, né? Quarto ponto. A relação entre amor e mentira, através da transfiguração, põe em jogo a relação entre poesia e mentira, entre poeta e mentiroso. O jogo do amor como jogo estético, como jogo de máscaras terroríficas e sedutoras ao mesmo tempo. Esta relação de poesia e mentira, poeta e mentiroso, é absolutamente fundamental em Nietzsche. Em um poema de 1884, ele escreveu: Der Dichter, der lügen kann, poeta, que pode mentir, vilentriz, intencionalmente, voluntariamente, der kann allein de Wahrheit reden. Solo ele pode dizer a verdade. Tal poema, a sua vez, sigue a publicação dos primeiros 4 livros de Gaia Ciência e, ao mesmo tempo, é contemporâneo da redação do 4º livro de Zaratustra. Assim, podemos estabelecer uma rede, a hora visível, a hora subterrânea, entre o poema póstumo e as anotações, finais de Nietzsche sobre o amor, que se ha anunciado desde a Gaia Ciência e que cruza significativamente o Zaratustra. Vou dar apenas 2 pequenos exemplos. Aforismos 222 de Gaia Ciência. Aforismo curto, eu posso, então, transcrevê-lo por completo. Poetas e mentirosos. O poeta vê ao mentiroso como hermano de leite, a quem lhe roubou a leite.
por lo que este hermano permaneceu débil e nem sequer adquiriu uma boa consciência. Acá não tive tempo de olhar a tradução espanhola, então, perdone-me. Deutsch, português, alemão, português e espanhol. Mas assim, o sentido é este. O aforismo assinala claramente duas coisas importantes. O primeiro, que o poeta e o mentiroso bebem da mesma fonte, bebem da mesma leite, es decir, da fonte da ilusão, da aparência. O segundo, sin embargo, o poeta roubou toda a leite para si mesmo, de modo que o mentiroso se debilitou e sucumbiu a uma espécie de mentira de mala fé. Privado de sua leite, o mentiroso é incapaz de compreender e poner em marcha o processo de transfiguração, que se converte assim em privilégio do poeta. Em outras palavras, sem esta fonte comum, o mentiroso, para sobreviver, necessitará outras fontes. Luego, inventa um mundo mais allá da ilusão que se opondrá a isto, o mundo verdadeiro. O caráter radical da posição de Nietzsche agora se pode explicar. A metafísica, a religião e a ciência não são só o resultado da separação entre o poeta e o mentiroso, sino também a forma em que o mentiroso se oporá ao poeta, que lhe roubou a leite. De hecho, o poeta, como Prometeu, o herói que expressa a glória da atividade, segundo o nascimento da tragédia, ha roubado algo precioso e, por lo tanto, pode oferecer à humanidade o antídoto contra o veneno da mentira de mala fé, que é precisamente esse antídoto, a arte. Gegenbewegung, contra movimento contrário, é uma sequência de anotações póstumas de Nietzsche nesse período. O poeta, por lo tanto, não é só alguém que, como qualquer outra pessoa, sofre e sente dolor. Sin embargo, não busca um analgésico inventando um mundo sem dolor e sem sofrimento, sino transfigurando, simulando em seu trabalho, fingindo, como lo disse Fernando Pessoa neste poema, que o poeta é um fingidor. Sim? A mentira poética é um fingimento, em sentido de Fernando Pessoa, enquanto que a mentira da metafísica e da religião seria uma espécie de mentira de má fé. Zaratustra. E na sessão dos poetas do segundo livro de Zaratustra, escrito pouco depois da publicação da Gaia Ciência, reaparece a frase de Homero: "Los poetas mentem muito", pero agora numa espécie de, por a parte de Nietzsche, de uma moderna tradução. É decir, já não é uma referência ao Aedo, el poeta e cantante grego, pero al poeta mentiroso, der Lüger Nietzsche. Como se sentisse esse pequeno traço aqui? Der Lüger Giantista. Porque em um aforismo anterior da Gaia Ciência, Nietzsche diz Lüger und Dichter.
E agora, em Zaratustra, ele diz lugar guion dista. E o trabalho filológico é aqui para mim muito importante. Não se trata apenas de uma substituição de uma marca pela outra, mas de uma mudança conceitual, uma mudança, um deslocamento conceitual importante. Já não se trata de Dichter und Lügner, poeta em plural, poetas e mentirosos, sino mais bem conectar ao poeta e ao mentiroso novamente. É decir, o poeta e o mentiroso desconectados, agora é importante conectar. E há aqui uma longa passagem sobre Zaratustra. A figura do poeta, de nenhuma maneira se refere ao eu, uma entidade subjetiva que constitui a interseção entre a razão e a consciência. O que o caracteriza, por contrário, é sua habilidade para ferir, rogar, usar e desfazer máscaras. Como transfiguração, e agora eu retorno ao fragmento, o estado amoroso está relacionado com o trabalho poético. E nessa perspectiva, a psicologia nietzschiana é cada vez mais profunda, por lo que o amor aqui radica em aceitar e afirmar a vida através da verdade de que a vida é fundamentalmente ilusão e aparência. E nessa perspectiva, paradoxicamente, o amor é cada vez mais verdadeiro quanto mais aceitamos o caráter ilusório e aparente da vida. Dessa maneira, a fisiologia da arte revela a doble cara da vida humana, a compará-la com a dos animais. Aqui, no fragmento, Nietzsche compara novamente os homens e os animais. Momento. E essa é uma comparação muito importante para a famosa questão da animalidade. Ele diz acá: em los animais, esse estado, o estado do amor, hace brotar novas substâncias, pigmentos, colores e formas, sobretudo novos movimentos, novos ritmos, Oscar, novos reclamos e seduções. Em el hombre não sucede de outro modo. Essa descrição do animal é uma descrição que vem de Darwin. A distinção que Darwin faz entre a seleção natural e a seleção sexual. Nietzsche conhecia essas diferenças de várias maneiras, por muitas intermediações. A seleção sexual é diferente da seleção natural porque ela está ligada não à autoconservação da espécie, mas à reprodução. Por isso, a fêmea é atraída pelo macho com seus ornamentos. Com seus ornamentos. O problema é que a seleção sexual não é necessariamente um êxito em comparação com a seleção natural. Dessa maneira, a fisiologia da arte revela a doble cara da vida humana ao comparar com a de los animais. O mesmo movimento da vida pode conduzir à sua autodissolução
assim como ao descobrimento de outras formas de vida. Isso é muito importante, lembrando do artigo de Mônica, que isto que separa radicalmente Nietzsche, por exemplo, do vitalismo, da Lebensfilosofia, que é uma relação que parece claramente estabelecida, sem perguntas. Nietzsche é um vitalista, Nietzsche faz parte da chamada Lebensfilosofia. O amor é, por lo tanto, uma parte fundamental dos processos biopolíticos e há que pode reiterar idealizações românticas ou legitimar cada vez mais as regras normativas que distinguem os gêneros pela anatomia, ou, a outra possibilidade, incluso a ser alas e levantar novos voos, outros vuelos, criando e recriando outras formas de vida. Muitas graças. Muitas graças, Mônica, muitas graças, Vanessa. Eu vou juntar as duas questões, que penso que há pontos em comum, a questão do amor, da sexualidade e a questão da biopolítica. Eu devo dizer, principalmente, Mônica, que quando eu penso nessas questões do amor, da sexualidade e da biopolítica, quizá estou projetando mais sobre Nietzsche alguma coisa que é muito mais clara e mais presente em Foucault, talvez. Mas, ao mesmo tempo, penso que, como também respondendo a Vanessa, que há em Nietzsche elementos muito importantes que podem nos ajudar a pensar essa problemática complexa e difícil das relações entre amor e sexualidade, público e privado, como proposta de resistência. A primeira observação é que devemos colocar estas questões no seu tempo, no tempo de Nietzsche, que é um tempo da patologização da sexualidade. Isso é um aspecto muito importante. O século XIX é o século em comillas, descoberta de que há um instinto sexual, no sentido da sexualidade do ponto de vista biológico, e que esse instinto sexual marca, portanto, as diferenças muito claras, né, entre aquilo que chamamos hoje de gênero. Penso que a posição de Nietzsche em relação à questão da sexualidade é um diálogo intenso com esta literatura que ele conhecia, de los psiquiatras, de los biólogos, mas também de um ponto de vista mais filosófico com Schopenhauer, que não coloquei aqui. A questão do corpo, da sexualidade, do amor,
que é justamente a crítica de Nietzsche a Schopenhauer. Penso, portanto, Mônica e Vanessa, que Nietzsche está respondendo a essa clássica divisão do século XIX entre o normal e o patológico. Dessa rígida separação entre normal e patológico. Quando penso também na questão da sexualidade em Nietzsche, também tendo a projetar, talvez, quizás, a posição de Freud, né? A posição de uma espécie de deslocamento fundamental do campo da sexualidade exclusivamente do corpo biológico. A sexualidade não é apenas o que se passa no corpo biológico. Então, há toda uma literatura sobre a relação entre instinto, pulsão, Nietzsche, Freud, as relações e as diferenças também. Mônica, eu tenho uma atividade militante também no Brasil. Uma atividade difícil, por exemplo, nos movimentos LGBTs. Como penso e discuto unindo as questões da biopolítica com as questões de Nietzsche, com as questões de Foucault. Sempre pensando que há as duas coisas, como as duas coisas. Há um movimento biopolítico de controle da população por meio das concepções da sexualidade e do amor. Por exemplo, eu vou falar de Brasil, eu não sei como essas coisas se passam em Espanha, ou em Argentina, por exemplo. A romantização do amor da vida dos homossexuais. A idealização do amor, a romantização do amor, que para mim é decorrente do processo de biopolítica relativo à questão da AIDS. O controle da HIV, como se diz em português aqui? Da AIDS, HIV, é o controle, a crítica feroz a uma ideia de uma sexualidade homossexual perversa, teve como efeito, como resultado, o oposto. Não somos perversos. Por quê? Por que não somos perversos? Porque amamos. Não somos perversos porque não somos apenas sexualidade. Amamos. E a reprodução da normatividade, da heteronormatividade nas barreiras homossexuais é terrível, é enorme. Muitas coisas que os casais, que as barreiras heterossexuais já não fazem mais, que está agotado, são recuperadas. Por outro lado, se abre a possibilidade de novas formas de vida, como disse Foucault, de novas formas de vida. É difícil. O matrimônio entre parejas homossexuais
é uma conquista, é um direito conquistado, mas uma vez direito, né, se volta novamente para as formas de normatização. Para finalizar, um exemplo. Há não apenas matrimônios, há também separações. E com quem fica el perro? El juiz ha dito, e eu vou fazer uma analogia, el perro passa a ser uma guarda compartilhada. Uma semana com um, outra semana com outro. Eu sou mais amigo de um que de outro. E algumas vezes, meu amigo me invita para passear com ele em um parque muito lindo de Belém, com o perro. Ele deve retornar com o perro na casa do outro às 18 horas. Às 17h30 começam as mensagens. Em meia hora, ele quer, o perro se chama Romeu. Em meia hora, eu quero Romeu. Não ouvides? Em meia hora. Entendes? É terrível. Se os mesmos mecanismos de controle é ciúme, lá, tudo. Então, essa é uma questão muito difícil. E lá, minha resposta provisória é que a proposição, a indicação de Foucault, que é muito difícil, talvez seja o caminho, que é a retomada não do role do amor, papel do amor, mas da amistade. É difícil. Não é para a minha geração.